palestra da manhã de hoje, lendo uma página de preparo de ambiente. É do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia Francisco Cândido Xavier. O item é o 109, com o título 3 imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Aí agora, meus irmãos, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos após a leitura dessas palavras luminosas que nos envolvem. Vamos orar, meus irmãos. Vamos unir os nossos sentimentos, elevando assim até o alto. E vamos dizer: Pai, querido Senhor, de infinita bondade para com todos os seus filhos, Jesus, nosso querido irmão, modelo e guia, estamos aqui unidos para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã linda, com oportunidades que nos serão trazidas através da nossa irmã, através de palavras que irão nos refletir, nos esclarecer e nos encorajar. Conforme disse a página de preparo, Senhor, que possamos pedir, bater e buscar essa transformação nossa, que cabe a cada um de nós.
mas temos a certeza que estamos sempre rodeados de amigos benfeitores, de irmãos que nos auxiliam, e a eles também agradecemos. Ao Frei Fabiano de Cristo e a todos esses espíritos benevolentes que nos auxiliam a servir, a trabalhar, a ajudar na seara do Senhor. Queremos te rogar, Jesus, por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todos recebam as bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos eles, de modo a abrirem assim os seus corações e assimilarem todo o amor e toda a paz que tu emana para todos nós. E assim, iniciaremos a palestra da manhã de hoje, te dando graças a Deus. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos a presença da nossa querida irmã Marta Helena, do Centro Espírita Discípulo de Jesus, e ela nos trará com todo amor e com todo carinho o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens de 8 a 10. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e fora da caridade não há salvação. Que Deus te abençoe sempre, tá? Bom dia a todos, mais uma vez, né? Que bonito, que bom dia gostoso, né? Forte. Preciso disso. Então, gente, é muito bom estar aqui. Estamos reformando o discípulo de Jesus administrativamente, mas continuo trabalhando na casa, né? E sempre com muita alegria de estarmos aqui, de estarmos unidos, né? Para estudarmos, que quem está aqui, eu sempre falo isso, não sabe mais que vocês, não. Deve mais e precisa trabalhar mais em prol de si mesmo, trabalhando para Jesus, né? Então, a gente sabe que tudo é trabalho. Quando você abraça alguém, quando você compreende alguém, é trabalho, é caridade. Então, como o tema é bem propício, né, sobre a caridade, pedi, batei, né, está lá, e achareis. Porque a gente, às vezes, bate e a porta não se abre logo, porque a gente não se abriu para Jesus. A chave está dentro de nós, a gente tem que abrir a porta. E essa página foi muito, muito propícia, maravilhosa, para falar sobre isso, porque aqui no nosso estudo, Fora da Caridade na Salvação, o item 15, que ela já disse, né? Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Eu coloquei aqui um resumozinho, para depois a gente ir direto para fora da caridade, né? Que é o nosso objetivo. São igualmente exclusivistas e falsas, uma vez que ninguém, nenhuma doutrina religiosa ou não, pode ter o monopólio da verdade. Não é? Igrejas, templos, e eu acho o achismo, né? A Heloísa falava muito isso, não, você não fale pelo achismo, você fale pelo Evangelho, que nós estamos aqui representando isso nesse momento, vocês e nós, falando e vocês, ouvindo, e depois a gente sendo os coparticipadores lá fora, não é? É essa preocupação que nós temos de sermos aquilo que falamos, que a gente não pode ter o discurso duplo. Então, essa verdade, ela tem que ser a verdade do Cristo, não a minha verdade. Claro, eu tenho a minha realidade. A minha realidade é uma coisa, é aquilo que eu vivo, que eu posso viver, que eu posso transformar, porque eu estou batendo. E Jesus abre. Mas antes você tem que abrir a sua porta interna. Tem uma música, até eu estava conversando isso na casa lá, que a Vanusa, não sei se vocês lembram, todos nós somos contemporâneos, né? Somos jovens, e Vanusa cantava uma música muito interessante, que eu só vou falar um pedacinho, vocês vão lembrar. Hoje eu vou mudar, revirar minhas gavetas, jogar fora os sentimentos e ressentimentos tolos. Então, isso é se transformar, é você se enxergar, como diz aquela menina que canta muito, a nossa amiga espírita, que tem... Não, uma mais antiga. Não, ela tem CDs, inclusive. Ela fala, olhos no espelho. Não, ai, gente, depois a gente lembra. Ela fez esse CD e falou, olhos no espelho. Essa Marielza. Marielza, oh, meu Deus, que tristeza, eu esqueci o nomezinho dela. Mas é coisa da idade, tá, gente? Não é pouco valor que ela tem, não sou eu que estou com a memória ruim. Então, Marielza falou do olhos no espelho, e é muito interessante você se olhar no espelho da alma. No espelho em casa. Primeiro, você
tira a máscara. Não, você está errada. E tá. Depois fala, não, você é tão bonitinha, estou bem hoje, que beleza. Vou passar um batom. Por quê? Isso é um tratamento que você faz em você. Porque a gente não gosta que o outro aponte o dedo para a gente. Não é? Ninguém gosta, porque tem 3 voltados para nós. Mas o verdadeiro amigo, né, que tem a caridade no coração, ele amorosamente te puxa e fala, olha, não foi legal. Né? E o amigo maior é quem? Jesus, que nos ama, nos conhece e sempre está disposto a nos receber. Então, quando ele fala isso, quando aqui o Evangelho diz que fora da verdade, que o Evangelho está colocando isso, fora da verdade e fora da igreja, não estamos discriminando nada, mas temos que botar o pingo nos is. Tá? Nós respeitamos todas as igrejas, todos os templos, inclusive os nossos, porque somos espíritos, também acreditamos, né, no Cristo. Mas temos que seguir a Cristo. Não temos que fazer novas normas dentro de uma casa. Temos que, sim, toda casa tem uma norma. Aqui tem as suas diretrizes, mas baseada no Evangelho, no que a espiritualidade organiza. Não tem aqui vaidade, não pode ter vaidade, porque eu sou fulano. Aqui somos todos trabalhadores. E teremos que dar conta do que fazemos. Então, essas normas são necessárias para ter disciplina. Emmanuel falou o quê para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Não é para Chico, é para todos nós, que não gostamos. Ontem, eu conversando com um amigo, falei, meu irmão, você está indo lá na casa, então você tem mediunidade, procura estudar ela, procura comparecer mais, e quem sabe você se enganjar na tarefa. Ele, não quero ter compromisso. Eu falei, meu irmão, mas você é o Espírito Eterno, vai ser aqui, vai ser do outro lado. Então, não tem como. Então, a pessoa não tem noção, ela só quer receber. Chega aqui, eu quero receber, eu estou assim, eu estou assado. Sim, você vai receber, mas você é merecedor disso? Temos que ser merecedores dessas bênçãos. E aí, quando fala sobre a igreja e sobre a verdade, quando nós, né, fora dela não tem salvação, eles são dogmas, quer dizer, são princípios, axiomas, né, coisas que já estão pré-estabelecidas. Dogmas particulares, exclusivo e absoluto. Tá? Isso tem que ter muito cuidado, que nada é absoluto. Tudo é relativo, porque tudo é energia. Né? Quando você estuda física quântica, medicina quântica, toda a parte quântica, você vai vendo. Não tem no YouTube as frequências que você bota para ouvir? A frequência de Hertz, a frequência de Jesus é altíssima. Então, se você entra nessa frequência, você até se cura mesmo. Dentro da sua casa é autocura, você orar, você botar uma frequência boa, não é ficar vendo aquele monte de TV que só mostra desgraça. Né? Que tem gente que gosta de ver aquilo até almoçando, gente. Vocês não podem almoçar vendo essas coisas. Bota uma música, bota no modo viagem, que tem um monte de paisagem bonita, né? Culto no lar, nesse momento, bota uma música, mas não se deixe envolver por esses miasmas, porque depois a gente quer que a coisa aconteça. Fica difícil, a gente não faz a ponte, né? E a espiritualidade está ali do lado da gente pedindo, faz assim, faz assado, e a gente não faz. A gente pede e não busca, aí quer bater, quer que abra, não vai abrir, ainda não está preparado. Até abre, porque Jesus é misericordioso, Deus é Pai. Mas a gente tem que, às vezes, passar uns desertos para aprender. E aí ele fala assim também, longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Quer dizer, há separação, não tem? Porque uma igreja pensa uma coisa, um centro pensa uma coisa, não pode, tem que ser uníssono, quer dizer, juntos, no mesmo propósito, que é Jesus. E Jesus não tem interpretação diferente. Jesus é Jesus. E você tem que estudar Jesus dentro do Evangelho de Jesus. Sem esses axiomas, né? Sem esses dogmas, né? Que é muito difícil, porque a pessoa, às vezes, fica até fanatizada. E Jesus não veio para fanatizar, Jesus veio para libertar. Para você, fé raciocinada. A doutrina de Jesus é a fé raciocinada que a gente estuda no Evangelho. Em vez de incitá-las ao amor de seus irmãos, né, eles desprezam a grande lei de igualdade perante o túmulo, porque aí vai desfazer tudo que Jesus falou. Quando você fica batendo o pé que tem que ser assim, não é. Jesus veio para nos libertar disso, porque cada qual, ele não falou, cada qual a sua obra. Não tem como fugir disso, todos nós. Erramos sim, gente, a gente erra. Somos imperfeitos, mas somos eternos. Errou hoje, começa amanhã, começa daqui a pouco, refaz o caminho, não tenha vergonha, não tenha orgulho, somos muito orgulhosos. Eu me percebi muito orgulhosa, há muito tempo.
Eu tenho trabalhado muito isso, porque é isso que destrói o ser humano, que destrói uma vida, que destrói uma caminhada boa. Somos orgulhosos, sim. Orgulho do bem, sim. Eu gosto de ter essa cuidado comigo, né? Você vai no espelho e se arruma, claro. Isso é uma forma de você cuidar do seu corpo, cuidar do corpo do espírito. Inclusive, no discípulo, a gente sempre faz as palestras de outubro, tem sempre uma parte de cuidar do corpo do espírito. Porque vocês têm que entender o que é o corpo, vocês têm que entender o que o espírito precisa para o corpo ficar bem, para o espírito continuar. Quanto mais você se cuida e permanece aqui, mais você vai evoluir, vai aprender, vai desapegar. E aqui também ele fala assim, com esse dogma, fora da igreja na salvação, eles lançam anátemas e perseguições, anátemas e maldições, né? Está amaldiçoado, eu te amaldiçoo. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Ou em filmes, ou ao longo da história. É perseguições recíprocas, vivendo como inimigos. A gente está vendo lá, né? Israel, o povo que Jesus passou lá, nós temos que orar muito, gente, que eles estão equivocados. Israel, Irã, é muito triste a gente ver eles se destruindo, crianças, então vamos orar. Porque a minha amiga, de novo, eu falo sempre isso, minha amiga perguntou, onde está Deus nesse momento? No mesmo lugar, tratando todo mundo. Mas a gente tem o livre-arbítrio, a livre escolha. E isso é que é importante a gente saber. Deus não castiga, Deus... Somos pais, a gente não castiga, a gente perdoa. Imagina Deus que é perfeito. Nosso Pai de misericórdia, sempre nos dá outra chance. Então, vamos orar. Temos compaixão. Pena não constrói. Pena você faz a pessoa se aproveitar dessa sua pena, que é uma pena de si mesmo, que você reflete no outro, é o efeito espelho. Não tenha pena, falando coitadinho, não é coitadinho, não. Se você é espírito, você sabe que tudo tem um proceder, tudo tem um motivo. Você tem compaixão, empatia, solidariedade. A pessoa chega aqui muito humilde, sofrida, a gente tem a compaixão, o amor e o carinho. Mas vamos escutar a história da pessoa, vamos tentar ver o que está acontecendo, porque ninguém sofre em vão e nem à toa, gente. Não existe injustiça. Desde o momento que você entra numa casa espírita e estuda, não existe. Né? A gente sabe por que está sofrendo. A gente pensa, finge que não sabe, mas sabe. Porque a gente está sofrendo até de coisas que ele está fazendo aqui. Uma palavra mal colocada, um desafeto de graça, né? O mau pensamento pelo irmão, né? Ou então uma mágoa que a gente vai carregando. Tem que se limpar isso. Se você tem, não deixa fazer ninho. Né? Aí ele sempre explicou isso. Olha, aquela nuvenzinha que ficava aqui, né? Que ficava cheio de urubu nos desenhos, não deixa. Não deixa. Até ela vier, você, não, Senhor, não quero isso para a minha vida. Porque isso é uma força interior que você tem que ter. Que aí você vai, aí o seu mentor, os seus espíritos do bem, aqueles que nos ajudam, seu anjo da guarda, seu amigo espiritual, seu familiar que te ama, que está ali junto, vai conseguindo induzir você, olha, não pensa isso, esquece isso, você vai sendo induzido. Aí, estudando o Evangelho, o amor floresce, claro que floresce, a gente ainda está aprendendo a amar, eu sempre falo isso, a gente não ama, a gente aprende a amar, a gente tem apego, é meu, é minha, é meu filho, claro, é o filho que a gente ama, mas ele não é meu, ele vem através de mim, como diz Khalil Gibran, vem através de vós, mas não são de vós. E a gente tem que fazer o quê? Aprender, ensinar a voar, direcionar o voo e deixar ir, que eles voltam. É bonito isso, é o desapego, é o primeiro desapego mais difícil, quando você leva o filho para a creche, para a escola. Ai, meu Deus, ele vai ficar lá sem mim. E, tchau, mãe. Hã? Como é que é isso? Me largou aqui, não me sentiu minha falta? Não, porque a gente mesmo cria para não sentir. Você vai educando para que ele seja também uma criança independente, feliz, porque é um espírito, né? Ele não é só seu filho, ele veio através de vós, porque te ama. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de um discípulo há muitos anos, meu filho mais novo, estava tendo uns problemas de comportamento, eu ali firme com ele, levando para a evangelização, e ele, às vezes, não queria ficar, e ficava. E aí a Heloísa recebeu uma mensagem, que ele é um espírito que me ama muito, e já veio em muitas encarnações, junto de mim, porque me ama e quer ficar... E ele realmente, aquele filho muito cuidadoso comigo, até briga, porque eu não dou satisfação onde eu estou. Inverteu agora, eu virei filha. É bom, porque é um amor, né? Então, eu orei muito e, graças a Deus, ele fala assim para mim, ele está até na minha casa, porque ele foi voltar, porque ele tem que voltar para casa, mora no Nova Iguaçu. Falou, mãe, eu queria ter a tua fé. Eu não tenho essa fé. Eu falei, como?
Eu não estou entendendo, você não tem fé? Como é que você pede para me rezar você? Aí você reza e dorme. Como é que você fala, mãe, ora, só que eu estou fazendo o trabalho que você tem que fazer. Mas você foi criado dentro da doutrina, você foi a evangelização, você tem a fé dentro de você. Você só está no momento tão preocupado em trabalhar e se realizar, que você não esquece, mas você deixa de lado, só que Jesus está com você. Ele falou, não, mas eu não sei, é estranho. Eu falei, é estranho porque você ainda é muito orgulhoso, está ficando materialista. Eu bato nele, porque não pode. Claro, está crescendo financeiramente, muito bom, tem ajudado muitas pessoas mesmo sem fé. Eu falei, olha a tua fé, tu ajuda a gente que vem me falar para mim que tu ajudou, ele não fala para ninguém. Ele, ué, fulano falou, não era para falar nada. Eu falei, olha a tua fé aí. Isso só não quer dizer fé. É igual a gente fala assim, eu creio, como ele fala, eu creio numa força superior. Dá logo o nome de Deus, Jesus. Pelo amor de Deus, é Deus. Tem um nome, tem sobrenome, tem endereço, CPF, CEP, tem tudo. É Deus. E aí eu fico nessa bobagem. Não, uma força superior. Eu falei, garoto, tu vai te catar, tá? Porque você foi criado. Então, essa é uma brincadeira que eu estou fazendo para vocês entenderem que dentro da casa espírita, dentro da família espírita, porque todos são espíritas na minha família. Eu casei com espírita, que depois saiu, depois voltou doente. A gente cuidou, ele está bem. Todas as minhas cunhadas, inclusive eu tenho o privilégio de ser cunhada de Carlos Leal e de Vitória Guimarães. São duas colunas da doutrina espírita lá em Nova Iguaçu, ajudando muito. Então, eu aprendi muito. Aprendi muito. Agora, erro muito ainda. E quanto à caridade, ele diz o seguinte também. Vou voltar aqui. Com esse dogma, fora da igreja não há salvação, lançam-se anátemas e perseguições recíprocas, né, como nós falamos das guerras, né, vivendo como inimigos. E são guerras santas, olha só, que paradoxo, né? As guerras são santas, são por terras, por ideologias, né? Um dogma essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Evangélica aqui é do Evangelho, né? Da lei do Evangelho de Jesus. E aqui, ele fala mais um pouco aqui também sobre isso, e eu vou agora falar sobre fora da verdade na salvação, só um pedacinho. A verdade absoluta é patrimônio unicamente dos espíritos de categoria mais elevada. A verdade absoluta só os espíritos de alta categoria, porque já chegaram à perfeição. Um dia chegaremos. Demorará muito, mas chegaremos. Já estamos no caminho, né? E, deixa eu ver onde estávamos. Ela somente pode aspirar uma verdade relativa a nós, né, os espíritos encarnados, e proporcionada a seu adiantamento, cada qual a sua obra, quer dizer isso também. Aquele espírito que está reencarnando agora, lá no meio da mata, um aborígene, um indígena, aquelas pessoas que estão lá na África ainda começando a viver aqui na Terra, eles não entendem, tem que ter cuidado com eles. Eles não estão no momento, quer dizer, cada qual a seu tempo de evolução. Mas todos caminharemos, que já fomos daquele jeito. Aí viemos nas encarnações, fomos nos depurando. E se Deus houvera feito de posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscriação geral, quer dizer, seria para todos. Ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. Por quê? Isso é lindo, é democrático, a caridade é democrática. Você pode praticar. Tanto o Chico, que faz aquela caridade linda, como nós, pequenininhos, vamos lá, fazemos a nossa caridade. Conosco, nos perdoando. Eu sempre falo isso, a gente se perdoar, a gente se amar e começar tudo de novo, perdoar todo o nosso passado, alguma coisa eu fiz isso. Eu sempre falo de mim, por quê? Porque eu sou essa pessoa que está lutando também. Como eu digo aqui, a gente aqui está trabalhando para a gente também. Então, o que a gente faz? A gente começa a avaliar nossas coisas, o nosso passado e perdoar. Perdoar-nos para perdoar o outro e continuar. Então, essa caridade que ele fala isso, ó, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, não discrimina, independente de qualquer crença, contanto que lei de Deus seja observada. Ele não diz fora do Espiritismo não há salvação. Inclusive, Chico falou isso. Se Kardec dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria trocado de religião. Chico falou isso.
porque ele é um seguidor do Cristo, né? Uma alma já muito evoluída. E como pretende ensinar? E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Porque a gente está aprendendo a verdade, né? Está vindo aos poucos, né? Nós já sabemos a verdade principal, que é fora da caridade não há salvação, que somos espíritos eternos, que Jesus é o nosso mestre, que Deus é Pai de misericórdia, que existe uma vida depois daqui, só estamos aqui de passagem. Isso nos consola, isso nos conforta, isso nos dá ânimo para refazer o caminho. Nunca está perdido, nunca estamos perdidos. Nunca é tarde, sempre podemos recomeçar. Pois que esta máxima separa em lugar de unir e perpetua o antagonismo. Quando fala fora da verdade, fora da igreja. Temos que ir além das paredes, né, físicas, além do físico, temos que ir para o espiritual. E agora, nas instruções dos espíritos, é até 10 horas, né? Que eu falo muito, hein, gente? Quem quiser falar, quiser dar alguma opinião, fica à vontade, tá? Fora da caridade na salvação, instruções dos espíritos, o item 10, que vocês podem ler depois em casa, que é muito bonito. Meus filhos, na máxima fora da caridade na salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Olha aí, os espíritos já estão deixando toda a receita, né? Porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. Porque a paz é assim, a gente constrói essa paz. Todos os dias perdoando, às vezes fazendo silêncio naquilo que a gente não gostou, porque às vezes a gente fala e também fere, né? A paz no céu e na terra. Porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Ah, achareis. Bateu e achou, né? Essa divisão é facho celeste. A luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. É o grande consolo, é o grande consolador prometido que Jesus disse. Né? Jesus veio e depois mandou o Consolador. Não somos arrogantes, a gente acredita porque a gente pratica. Então, a doutrina espírita veio esclarecer, veio unir o resto das outras religiões, que não explicava o porquê do câncer, o porquê da morte súbita, o porquê do assassinato, né, daquela pessoa, daquela criança, o porquê daquela pessoa estar na lama, o outro está numa mansão. Seria injusto. Teria injustiça. Por que o outro nasce já doente? Uma amiga falou, como é que pode uma criança? Cadê Deus que uma criança nasce com câncer? Como é que você vai explicar uma pessoa extremamente radical, com todo respeito, que eu não tenho nada contra, mas eu falei, onde Deus sempre teve que estar junto. Só que eu tenho explicações que você não aceita. Que eu não aceito a reencarnação, não aceito até a vida depois da morte no limbo, esperando o julgamento final. Eu não aceito, só que eu não falo. Agora eu já não sou mais tão mal criada, porque eu discutia. Eu ficava tão indignada. Você tem o Cristo dentro de si. E você tem que alimentá-lo com boas ações, com bons pensamentos, dentro da verdade do Cristo. E fora da caridade, não há salvação mesmo. Até há salvação, mas você vai ter que passar muitos desertos. E por quê? Porque não precisa. Por que precisa fazer isso? Eu sempre falei para os meus filhos, seja inteligente. Quando vê lá dando errado, não faça. E, graças a Deus, eu consegui mostrar isso para eles. E assim eu também fui. Eu vi ali, não está dando certo, vou fazer isso não. Um pouquinho de medo, que na verdade é respeito, também faz muito bem. Então, você não pode aceitar certas coisas porque o outro disse, nem porque eu digo. Porque eu falo, vai estudar. Leia o Evangelho, adquira o Evangelho, estude e raciocine. Chega às suas próprias conclusões, porque você tem sempre um espírito amigo, um mentor junto de você, para te orientar, para te esclarecer. Estude, venha à Casa Espírita, como nós estamos hoje aqui no domingo, né? Quase um feriado, mas estamos aqui, dedicados a conversar, a nos esclarecer, porque quando eu estudo, eu aprendo mais. Quando eu falo para vocês, eu também estou me esclarecendo. E aí ele continua aqui, ó. Ela brilha no céu, como a auréola santa. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem a sua missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Primeiro, de vivermos bem e trabalharmos para o nosso próprio progresso, mas através do outro também. Porque ser espírita dentro da casa espírita é fácil, todo mundo aqui se gosta, todo mundo se abraça, mas tem que ser lá fora também. Dentro de casa, onde às vezes você tem um familiar difícil que não aceita, ou então que debocha, ou então que está fazendo coisas erradas que você tem que falar e não aceita. Então, é oração, muita oração, muita oração. Pedir a Jesus inspiração, ler o Evangelho,
né? Às vezes você tem que ser humilde naquela pessoa que está arrogante, mas você tem que chegar humilde para a pessoa entender. Que se você chega arrogante também, porque a gente tem arrogância, tem alguém que fala, isso é desaforo. Não, peraí, eu vou falar com fulano. Aí a casa cai. Aí a casa cai. Porque aí bate de frente com o que ele está sentindo. Se você vem humilde como Jesus, né? Jesus foi, claro, a gente não está se comparando, você está dando exemplo para a gente lembrar. Jesus também foi, quando ele ficou, revolucionou lá onde estava o templo, que estava vendendo coisas dentro do templo, ele foi, desfez aquilo tudo, porque dai a César o que é de César, o homem que é do homem. Dai a Deus o que é de Deus. Então, isso tudo é importante, não comercializar as coisas de Deus, né? Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar, nós temos bazar, temos cantina, mas isso é para ajudar a casa a se manter, que é muita despesa. Nós não fazemos propaganda do que a gente ajuda, porque é silencioso e anônimo, entendeu? Então, quando a gente bota alguma coisa para cobrar alguma coisa, é para casa, não vai para ninguém. Nós, trabalhadores, é que doamos muita coisa, nosso dinheiro, tudo. Por quê? Porque acreditamos nessa causa. E ela não subside sem dinheiro, porque o dinheiro ainda é a mola do mundo. Mas a gente ora e esse dinheiro é abençoado porque tem prestação de contas. É tudo muito sério, porque a casa é séria. Todas as casas espíritas, todas elas que eu conheço, que eu faço, parece são sérias, tem disciplina, tem o grupo da prestação de contas, que tem as reuniões. Então, é quase se fosse uma empresa, que tem presidente, vice-presidente, tem o primeiro secretário, tem o tesoureiro. É um empreendimento para Jesus. Não é cobrado nada dos que vêm. Pedir consolo, aconchego, né, uma melhora. Mas tem de nós, trabalhadores, quem tem que dar conta, que foi confiado, né, a todos nós. E aí ele fala assim também, ele brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, bendito do meu Pai. Porque a caridade também nos faz pessoas melhores, porque a gente acredita no que está fazendo. A gente fica feliz. E com o tempo a gente fica até querendo ser anônimo, a gente não gosta nem de aparecer, né? A gente gosta de fazer e, fica quieto, não fala nada e tal. Por quê? Porque a gente vai entendendo que a vaidade vai só destruir. Porque aí você já recebeu o seu galardão. Se você ficar falando o que faz, qual é o mérito? O silêncio, o anonimato, para que você não constranja aquela pessoa que está precisando da ajuda. Né? Essa é a verdadeira caridade. É a caridade do silêncio também, do amor ao próximo, com essa humildade que a gente tem que ter, que a gente está fazendo. Se a gente tem uma situação melhor, um pouquinho melhor porque trabalha, isso é uma dádiva, mas também é uma responsabilidade, um compromisso para ajudar aqueles que não conseguiram ainda. Nosso dinheiro tem que ser abençoado assim, doando um pouco, desapegando, que dinheiro é papel. Nós é que damos vida a ele. Que vida vamos dar a esse dinheiro? Não é? Aos nossos bens, meus bens, meus bens, meus bens. Quando a gente só vai com uma mochilinha. A mochilinha o quê? Espiritual. Está lá todas as suas atitudes. Aí quando passa o André Luiz, né? Quando foi, né, para o nosso lar, que ele foi ver tudo, né? Que vergonha que a gente tem. Que a gente também vai ter muita coisa para ter vergonha, sim. Porque a gente vai estar compreendendo mais, aí coisas bobas que a gente fez, a gente vê como foi chato fazer. Né? Ainda faremos, aí pedimos perdão, a gente vai devagarinho melhorando isso. Mas é no dia a dia, convictos daquilo que a gente tem, que tem o quê? O amor de Jesus, a vontade, a nossa vontade tem que ser muito forte. A vontade interna de realmente mudar, de ter alegria nas coisas boas, de procurar se melhorar, até copiar o outro, porque copiar o outro que é bom. Se não fosse o Chico, o Divaldo, o que seria da gente? A gente não teria exemplos, né? Kardec. Então, a gente tem que se agarrar a esses exemplos. Eu não vou ficar imitando. Eu imito, sim. Não imito os trejeitos, mas imito as atitudes. Porque isso se torna um hábito. O hábito vira virtude. Isso é bom. Você tem uma referência. Jesus é referência. Mas e aqui na Terra, que é Chico, Gandhi, né? Pessoas maravilhosas, Kardec, tantos aí, né? Divaldo, tem muitos. Então, você pode ter isso na sua mente. Você lê, você estuda, você vai ter decepções? Vai. Ninguém vai passar por aqui incólume, porque nós somos devedores, graças a Deus, pagamos em doses homeopáticas. Né? Então, Jesus tem sido muito misericordioso comigo. Então, a gente tem essa fé, essa alegria. E aí você vive melhor. Até a doença, você tem uma dor,
você tira de letra. Quando está muito difícil, aí você não pode ir a um compromisso, você explica, você, né, fica em casa, não vai trabalhar, mas não é porque você queira, é porque aquilo, você está passando por aquilo. É uma forma até de você parar para pensar, por que eu estou com essa dor? O que está acontecendo? Às vezes você está contrariando alguma coisa, aí a coluna dói, às vezes você está sendo muito rígido, a coluna dói, né? Às vezes o pensamento, então tudo é sentimento e emoções no corpo. Eu sempre falo isso aqui, o corpo fala, a dor na coluna é rigidez de pensamento, o pulmão não está bom, é a mágoa, a tristeza, o rim não está muito legal, é o estresse, né? É o medo, rim é muito medo também, ansiedade, medo. Então, vai muitas coisas, né? A gente vai aprendendo, e aí você vai, peraí, então, eu não estou bem aqui, não, mas eu vou orar. E outra coisa, ter a fé. Jesus não falou, a fé te curou. Vem à casa espírita, tenha fé, toma sua água fluida, toma seu passe, tendo a certeza que você vai ficar bem. Leva isso para a sua casa, na sua casa faça o culto no lar, que isso é caridade com quem vive com você. É a caridade. Todos os lugares a gente tem que ter essa caridade, pelo menos dentro de casa. Eu moro só, mas eu faço o meu culto. Por quê? Eu não estou só. Eu tenho espíritos que me amparam. E eu preciso manter a minha casa equilibrada. Eu preciso me manter equilibrada. Então, isso tudo é caridade conosco e com o outro. E aí, também, continuando, passai à direita, bendito do meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalho em torno de si. A Joana de Anjos fala uma palavra muito bonita, ela fala assim, quem doa rosas fica com a mão perfumada, né? O perfume é um simbolismo, né? Quer dizer, você doa, você se dá para a pessoa. Então, você também fica com essa coisa boa, essa troca de energia boa. E aí, deixa eu ver aqui, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua ordem do que apresentando-a como regra. Olha que coisa linda, viu? Como é bom ler e entender. Por isso é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-a por guia. Nunca o homem se transviará. Olha que coisa linda, a gente já tem a cartilha, né? O roteiro. Sempre a gente sabe que outros palestrantes falam isso, né? O Divaldo fala do roteiro, aquele menino Dutra também fala de roteiro, o Rosando Crisley também, desse roteiro de amor de Jesus. Ah, mas a fulano fez isso para mim, eu não vou fazer, não. Você vai falar na primeira hora que não vai fazer, mas depois você pensa bem, não, eu tenho que fazer. Justamente para esse que me magoou, para esse que falou isso, eu vou fazer. Que é para mim, o problema sou eu, não é ele não, o problema é dele. Eu é que tenho que melhorar. E se eu entendo ele, perdoo, talvez até ele melhore, porque ele vai ver que tem jeito. Eu não pensava assim, eu era muito reativa. Mesmo sendo espírita. Há anos atrás, não tantos anos não, mas o que eu fui fazer? Estudar mais a doutrina, estudar mais, praticar mais, orar mais, e me perceber, porque é difícil, olhos no espelho, você se olhar no espelho e falar, não, você errou, você tem que mudar isso, você é assim, é difícil. Mas tem dia que você olha, ai, eu estou bonita hoje, que legal, vou sair, vou trabalhar, porque você tem que se amar também. Ah, mas isso é vaidade? É uma vaidade boa que vai te botar para cima, você não está achando que você é melhor que o outro, ah, eu sou melhor que fulano, eu sou mais bonito. Nada disso. É você se valorizar. Nós temos a mania de nos menosprezar. Eu tinha vergonha. Quando a pessoa dizia, ah, você está bonita. Essa roupa é de 10 anos. Marta, é uma amiga psicóloga. Marta, para de justificar. Aceita. Ainda brincou, aceita que dói menos. Porque eu tinha desculpa. Porque eu ficava sem jeito de receber elogio. Olha, que bobagem isso, né? É alguma coisa dentro de mim que fazia isso. Eu fui tratar isso, fui me percebendo, e hoje eu gosto quando a pessoa diz que eu estou bem. Claro, a gente quer isso, a gente não precisa dizer, mas se você me dá um abraço, ou se você fala, é bom, como eu falo para as pessoas, nossa, você está bonita, que lindo teu cabelo, porque isso é uma forma, não é bajulação, uma forma de simpatia, de carinho, não é? Você dá um abraço, a gente dá um abraço apertadinho, sabia que a ocitocina é um hormônio maravilhoso? Quando você abraça, você libera a citocina à beça, que é a sensação de bem-estar. Por isso que o espírita se abraça tanto. Né? A gente se abraça e se beija, e é muito bom, tudo dentro da fraternidade, isento de maus pensamentos, é bons sentimentos. Porque a gente precisa disso, dopamina, citocina, né? Serotonina, são os hormônios. Cuidem do intestino, porque eles são feitos lá. Né?
Isso é só um detalhe que a gente fala, né? Cuidar do corpo do espírito. E aí também, ele fala assim, ele só evitará que pratiqueis o mal, como também fará com que pratiqueis o bem. Por quê? O bem que não faço é o mal que eu deixo ser feito. Não é? Não tem nada com isso não, o vizinho é problema deles. Não, ele é só família espiritual. Claro que a gente fica até temeroso de às vezes, intervir, né? Mas a gente ora. Eu tenho um vizinho lá, que as meninas eram muito jovens, era uma brigada danada, e palavrão e tal, e eu ficava nervosa, porque a gente queria até dormir, não podia. E eles eram evangélicos. Aí tinha dia que estava ótimo, cantava louvor, era uma beleza. Mas o dia que o negócio ficava ruim, eu comecei a orar, pedi muito. Aí teve uma menina lá que acho que incorporou alguma coisa, chorava, pedia pelo amor de Deus para ajudar, e eu fiquei orando, pedindo, e chorei porque eu fiquei com muita pena. Fiquei angustiada e orei. E aquilo passou. Aí continuei orando. Aí faço o culto, dedico a eles. Está todo mundo tranquilo, não por mim, mas a espiritualidade que está trabalhando através do seu desejo sincero de ajudar. É a sinceridade do teu coração que vai fazer isso, a prática da caridade, né? A caridade sem interesses, a caridade silenciosa, a caridade anônima, né? E aí também ele fazia, para fazer-se o bem, melhor sempre se torna a ação da vontade. Olha, mais uma vez, vontade, o querer. Eu não tenho vontade, amanhã eu faço, postergando, né? Por que a gente está postergando, deixando para depois as coisas, né? Às vezes, gente, eu vou falar uma coisa até séria, às vezes é até problema de saúde mesmo. A pessoa está com baixa hormonal, tá? Está com a B12 baixa, aí é uma parte que a gente tem que saber entender, que é uma parte física, não é só tudo espírito, não. Tá? Nós temos um corpo que precisamos cuidar dele, a alimentação, né? Não colocar lixo, né, dentro da gente através da boca, né? Então, tem que ver isso também. Mas a vontade aqui é a vontade mesmo de determinação, eu vou fazer. E é bom quando você consegue, você superou a si mesmo. Porque tem uma coisa chamada dopamina, que é o hormônio do prazer imediato. Por isso que as pessoas estão nesse hedonismo aí de tudo muito rápido. Aí depois cai na depressão, que a dopamina cai. Quando você posterga uma coisa ruim, que você não vai fazer, que não é bom, a sua dopamina fica legal. Aí você vai conseguir fazer as outras coisas que são boas. Porque a dopamina muito alta, ela te faz ter urgência de comer, de tudo. É o prazer imediato. E quando você não vou, você controla a sua dopamina, você consegue emagrecer, você consegue realizar as coisas. Então, um hormônio, hein, gente? O negócio é muito sério. Para fazer isso bem, mister sempre se torna ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia. Ó, o que eu falei. A inércia e a despreocupação. Não tem nada a ver comigo, mas tem, não é meu, não é meu filho. Não tem nada a ver comigo, não vou meter lá não, que de repente posso até apanhar. Então, reza. Depois você vai lá, conversa. A sua atitude, porque, assim, eu tenho passado, assim, umas coisas bacanas, né? Mas, assim, a gente fica até sem jeito. A senhora é diferente. Às vezes no consultório, ou então no trabalho. Eu falei, por quê? A senhora é diferente. A senhora é espírita? Eu falei, sou. Então é por isso. Quer dizer, você já está com um estigma, né? Um crachá. Ai de mim que não fosse com esse comportamento. Você imagina, a senhora é espírita, cruz credo, né? Nossa, você é cristã, cruz credo. Então, temos que vigiar, através da caridade, a gente vigia. Às vezes, a gente tem vontade de falar uma coisa. Não, peraí, não posso falar isso. Eu não tenho esse direito. Por mais que eu esteja certo, eu não tenho. Então, você vai tendo essa vontade, né? E se preocupar, porque essa despreocupação, tem muita gente despreocupada na vida, né? A juventude nem, né? Nem estuda, nem trabalha, fica até 50 anos na casa do pai e da mãe e está tudo certo. Não evolui. E os pais estão errados. Eles não têm essa consciência, que amor não é isso. Né? A gente perde a oportunidade de ajudar. Perder a oportunidade. Que é um privilégio servir. Jesus falou, meu pai serve até hoje, trabalha até hoje, eu vim para servir. O Filho do Homem veio para servir. E eu até brinco, né? Eu falei, gente, eu gosto tanto de servir, que eu vim 2 vezes funcionária pública e espírita. Então, eu sirvo o tempo inteiro.
E eu tenho prazer disso. Sou servida também. Tenho trocas maravilhosas, como aqui. A gente se abraça, a gente conversa. Vocês nos ouvem, vocês oram por nós. Né? Nossas casas são co-irmãs. Nós vivemos uma vida tranquila. Por quê? Porque a gente está trabalhando para isso. Temos nossas dificuldades, mas temos a nossa firmeza. Então, essa oportunidade nós não podemos. Como aquele meu amigo falou, não, quero compromisso, não quero responsabilidade. Eu falei, meu irmão, mas do outro lado você vai ter que ter. Você só está adiantando. Se adiantar é melhor, né? Você prepara a casa para quando você chegar lá. Então, gente, já estamos chegando ao final, e tem uma passagem aqui que, continuando o Evangelho, né, falando sobre a caridade, o item 10, que é a instrução dos Espíritos, que vem desmembrando toda essa fora da verdade, fora da igreja, e colocando fora da caridade, que foi o que Jesus disse. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Que bênção, né? Quantos espíritos voltam chorando, arrependidos porque não seguiram a Jesus, que conheciam, mas se desviaram, né, se arrependeram, mas ninguém está perdido. Eles estão retornando ao caminho, né? Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Olha que bonito. Todos. Jesus disse que todas as ovelhas do Pai, nenhuma se perderia. Então, ninguém está perdido. Aquele bandido, aquele estuprador, a gente tem que ter misericórdia, vai ter que se responder. Mas ele vai ter a condição dele um dia. Quando ele cair em si, desencarnado, como a gente sempre fala do Gandhi, né, que Gandhi foi ficar lá em Plutão, né, com Hitler. Ele é tão odiado, é uma turba de espíritos que querem matá-lo de novo, que Jesus, por misericórdia, né, colocou ele lá isolado numa prisão para que não fosse destruído. E Gandhi, quando desencarnou, pediu que fosse ficar com ele, que queria ensinar a ele. Porque, apesar de tudo, Hitler gostava de música clássica, era vegano, não comia carne, gostava de pinturas, era um homem de um lado, o lado luz dele, um pouco de luz que ele tinha, era refinado, mas o lado sombra do passado, né, falou mais alto. E ele fez o holocausto, construiu aquele holocausto. Mas um dia ele será um espírito de luz. Terá que passar, né, 10 séculos recluso, para que todos esses espíritos que estão revoltados, magoados, que vão perdoá-lo, porque vão caminhar. Porque ninguém ninguém é eterno, o sofrimento. Mas a gente, às vezes, precisa passar. Ninguém, assim, eu sempre gosto de explicar o seguinte: o sofrimento terá que vir. Mas você não tem que matar o outro, você não tem que estuprar o outro, você não tem que destruir o outro, né? Porque isso não cabe a nós. Isso é o livre-arbítrio de cada um, dar um tiro no outro por nada. Não existe isso. Aí você vai ter que responder. Porque a lei divina, ela é justa. Ela é justa. Tanto que é a caridade. Você fazendo a caridade, você vai... Você não vai pensar isso, né? Eu vou fazer a caridade para me ficar bem. Não. Você faz isso é que é importante, a sua intenção. Eu faço porque gosto, eu amo fazer, eu me sinto bem, eu me sinto feliz de ver o outro feliz. Primeira coisa, a gente perde a inveja, aquela concorrência, porque você quer o outro também bem. Você quer que o outro evolua, quer que o outro prospere. Então, isso é maravilhoso, porque a caridade faz isso, é caridade com você e caridade com o outro. É a alegria de viver, né? E aqui também. E que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ele vos faz melhores cristãos, né? Esforçai-vos, pois, olha a mensagem bonita, pois que os vossos irmãos, observando-os, somos observados, é um Big Brother espiritual, né? Sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa. Porque uma vez uma amiga falou, não, perguntaram para mim, Mata, espírito é cristão? Sim. Não, não é. Eu falei, por que não é? A gente segue a Cristo, quer dizer, muita gente tem uma intenção errada, uma ideia errada, né? Uma visão errada. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam, não importa. Tem agnósticos, tem ateus maravilhosos no bem, que fazem coisas maravilhosas anonimamente, inclusive ricos, que estão ajudando anonimamente. E aqui é Paulo, o apóstolo, Paris, 1860,
que encerre esse estudo, que Jesus nos abençoe, que a gente tenha essa bondade no coração, essa caridade conosco, de nos perdoarmos e começarmos todos os dias, sabendo que podemos fazer, que se Jesus disse, se eu faço, tu podeis fazer também. Que nós sejamos muito abençoados nesse domingo, que nossa semana seja de muita paz. Obrigada. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Marta, por toda a tua dedicação. Nos tocou, né? Então, meus irmãos, nós estamos agora, vamos encerrar essa primeira parte com uma prece de agradecimento. Depois nós teremos o passe. Convido a todos para orar, fechando assim os nossos olhos, fazendo essa conexão espiritual, para agradecer ao nosso Senhor por todas as palavras, por todo o esclarecimento, que possamos ter esse despertamento e, como bem disse, a cada um de nós, que possamos nos olhar realmente e ver o que podemos nos melhorar, aproveitando a oportunidade desta encarnação. E através da caridade, caridade para conosco, caridade para com o próximo, vamos assim, Jesus, nos domando nesses instintos, nessas paixões que ainda trazemos em nós e que por tantas vezes, Mestre, deixamos falar mais alto. Mas que possamos refletir nesse amor sublime que nos transforma, que nos ajuda a melhorar, que possamos compartilhar mais o amor, a paz, a harmonia, a compaixão para com os nossos irmãos. E assim, aos poucos, iremos nos reformando, Mestre. Obrigada, querido amigo, médico das nossas almas, pela tua presença amiga, através desses benfeitores espirituais que aqui estão, nos auxiliando, nos intuindo, nos ajudando a seguir a nossa caminhada. Agradecemos a Frei Fabiano de Cristo e a todos os benfeitores que aqui se encontram, agradecendo por todas essas bênçãos que são derramadas por todos nós. Já nos sentimos pacificados, Jesus, com tanta vibração amorosa que são derramadas em cada ser presente, encarnado e desencarnado. A nossa gratidão por tudo nesta manhã que recebemos, Mestre. E assim, encerramos essa primeira parte, te dando graças a Deus. Que assim seja.